Glórias a Deus, eu acho que agora deu certo, né? Pedimos perdão a quem está nos outros aplicativos, é que o YouTube, tem dias que ele complica muito, ele não aceita meu celular e eu fico reiniciando. Glórias a Deus, estamos ao vivo, amém? Mais um dia especial, queremos compartilhar da palavra de Deus com esse povo maravilhoso que tem nos abençoado com sua companhia. E eu tenho reiteradamente aplicado a palavra de Deus como um bálsamo, como um curativo, como uma força, como um poder para lhe levantar, para lhe restaurar. A palavra como direção. E hoje é domingo, então eu vou fazer uma leitura no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 9. João 1 diz assim: Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, em outra versão, o poder, de se tornarem filhos de Deus. Eu preciso falar de Jesus, porque se eu falar de um Deus que não te entende, que não compreende, que não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é dor, não sabe o que é medo, não sabe o que é chorar, não sabe o que é ter fome, não sabe o que é o desamparo, a decepção, a rejeição, as armadilhas, o sentimento após uma traição. Se eu apresento um Deus assim, a efetividade desse Deus impessoal, um Deus que não te compreende, não sente, não percebe, é muito distante. Então, o meu esforço é te apresentar Jesus e você compreendendo ele, Deus, homem e Deus. Um Deus que você consegue enxergar. Não, agora eu entendo porque ele compreende. Qualquer ausência, qualquer medo, qualquer temor, qualquer ansiedade, qualquer desamparo, ele compreende. Eu posso confiar nisso, porque ele não é um Deus de fora, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que não, conforme a própria epístola diz, né, que não se compadece, mas um como nós, um Deus que entende. Então, eu fui buscar no Antigo Testamento alguma coisa que falasse desse Jesus, porque esse Jesus aqui não é aquele quadro que veio, que é pintado no estilo europeu. Isaías 53. Quando foi falar a respeito de Jesus, pré-anunciando de Jesus 400 anos antes de Jesus nascer, ele já via com a maior clareza e já dizia: é assim, é assim. Não vai quebrar osso, vai ser crucificado, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de fato fez. Diz assim, nós lemos em João que ele criou criou você, criou a casa, a terra, os mares, tudo que tiver nome foi ele que criou. Então ele tinha profunda intimidade. Se eu criei alguma coisa, se eu criei esse bonsai, eu devo ter intimidade com ele, eu conheço, eu sei como eu entortei as folhas, eu vi o tempo que demorou, eu criei. Então, o Evangelho de João diz que ele criou e veio para o que é, e criou sendo dono, então veio para o que era seu. E como foi que a humanidade reagiu? Não reconheço, não.
nós somos politicamente corretos, e segundo a rede de televisão tal, e o meu influencer favorito, ele disse que eu sou empoderado, eu não tenho que me submeter a Deus nenhum. Talvez essa televisão, talvez não, certeza, ela pode te interter 24 horas por dia, ela não vai solucionar. Esse influencer, ele pode escrever 18 livros como eu escrevi, mas ele não vai se compadecer realmente da tua dor. Ele, na hora que você estiver sentado na beira da cama, que você não aguenta nem ficar deitado, não aguenta se levantar, não tem força para ficar em pé e não tem paz para se deitar. Quando a gente não está com ansiedade, não sabe, tem que ir, mas não sabe o que vai acontecer. Então, essa influência, essa televisão maligna, não tenho nada contra a televisão, tenho alguma coisa contra as ideologias que são sutilmente derramadas com propósitos nefastos na minha vida, está repreendido, na minha vida, na tua vida, está repreendido. É distribuído, é debulhado, né? E quem quiser beber dessa fonte suja, bebe. Eu estou te oferecendo uma água, como Jesus disse, ele é a água, né? A água da vida, uma água viva. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E ele era como? Ele era insensível, homem de dores. Mas ele sofreu para entender minha dor, experimentado nos sofrimentos. Mas porque ele não entende, a minha questão é mais social, as pessoas não me valorizam, não me oportunizam, me desprezam. E como de quem os homens escondiam o rosto. Sabe, você vindo e o cara conversa aqui comigo, alô, o telefone está descarregado, e a pessoa, não, Eu me lembro nessa cidade, quando eu fui comprar uma casa, eu não tenho prestígio, não tenho família rica, eu sou o que Deus disse que eu sou. E eu fui falar, as imobiliárias na cidade que eu moro são muito... E eu falando com o cara, e o cara fingindo que estava no telefone, virando as costas para mim, porque eu não tinha a fisionomia de quem tinha uma quantidade de dinheiro suficiente na visão dele, né? Só que a gente não precisa aparentar. Eu sou o que sou e tenho o que Deus me dá. Então, quem fizer os julgamentos errados, escondia o rosto. E o pessoal aplaudia ele, foi desprezado. E não lhe demos nenhuma importância. Quem criou todas as coisas, quem sara, quem cura, quem liberta, quem afaga, quem ministra paz, quem restaura, quem abraça, quem oferece o colo, os homens não ofereciam absolutamente e o desprezaram. O texto diz que desprezaram Jesus Cristo. Desprezaram Jesus Cristo. Pois bem, então, eu estou te apresentando Jesus para que você tenha uma segurança de saber aonde você vai depositar suas ansiedades. Eu falei, tem muitas influências, muitas pessoas preparadas em neurolinguística e mentoria e motivacional. Alguns fizeram alguns cursos que eu fiz. Mas eu estou falando de quem verdadeiramente a gente chegaria e dizia, tá aqui, eu vou botar minhas aflições nas mãos desse daqui. Tá certo? Eu te apresentei a leitura, o que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Né? E ele apresenta Jesus como Deus, não, porque no princípio ele era Deus. Então, em todo o tempo ele já era Deus. O texto está mostrando o lado humano. Então, ele era 100% Deus, 100% homem, para saber, para sentir. Então, João I, ele apresenta Jesus como homem. E se João está se esforçando para apresentar Jesus como homem, é porque ele tinha consciência que ele já era Deus. Jesus não veio à Terra para ser Deus. Jesus não veio à Terra para conseguir ser Deus, para conseguir poder, para conseguir destaque, para conseguir 50 milhões de seguidores, não. Ele era Deus.
ele veio sabendo, com plena consciência. Eu não posso lhe dizer quanto dessa consciência tinha em Jesus menino, mas ele já tinha muita consciência, porque ele chegou no templo. Você não tem ideia o que é os mestres da lei estar no templo. São pessoas que passam 50, 60, 70 anos estudando profundamente as leis hebraicas. Então, são homens que questionam uma vírgula, você não pode cuspir no chão. Mas eu não posso cuspir, não, porque quando você cospe, o cuspe, quando bater na terra, sobe uma poeira. Então, você trabalhou, transgrediu a lei. Então, são esse tipo de pessoas que são aprofundados. Quando chegaram lá, Jesus, com 12 anos, estava sentado. E todos aqueles homens em pé assim, sem acreditar. Então, eu não sei quanto ele, criança, Deus permitiu que ele enxergasse a dor que ele iria sofrer. Mas eu sei que quando chegou adulto, ele sabia muito bem, ele dizia, não chegou minha hora ainda. O filho do homem há de padecer, o filho do homem há de morrer, o filho do homem isso, o filho do homem aquilo. E em vez da gente entender isso, não, ele está fazendo isso por mim. Eu entendo esse sacrifício, não foi para melhorar a vida dele, para ele se tornar Deus, porque antes da mãe dele nascer, antes da Maria, a Maria Imaculada, a Virgem, a bem-aventurada, né, como a própria palavra diz, antes dela nascer, Jesus já era Deus. Ele sempre foi Deus. Então, ele veio, esse Deus veio em forma de homem para ficar perto o suficiente, próximo o suficiente para poder me redimir e compreender as aflições que somos submetidos aqui na Terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse buscar e salvar implica salvação para que o diabo não nos carregue para o inferno. É dois destinos, querido. Eternidade é isso. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem vou fazer 5 milhões de novena, e quanto mais dinheiro, aí a gente bota mais ofícios, eu não sei dentro da sua religião como é que chama. Eu sei que tem 2 caminhos. E esses caminhos se chamam eternidade. E ele veio dar a vida dele para que o teu caminho seja excelente. Ele disse, olha, eu vim explicar, vim morrer por você e eu vou lá preparar a sua casa. Eu acho que está muito bem explicado. Ele veio para nos redimir. E o texto, eu estou desfiando, eu gosto desse termo português dos fados portugueses, desfiar contos, né? Como se você fosse passando umas continhas e contando alguma coisa. O texto diz que ele habitou. Se ele habitou aqui na Terra, antes ele habitava lá, e ele mesmo disse isso. Olha, os outros falam mais ou menos de alguma... Não é assim literalmente, do jeito que eu estou falando, então eu também não tenho como decorar todas as falas literais da Bíblia, mas eu sei exatamente os conceitos dela. Ele disse, olha, eu falo como alguém que veio de lá, ninguém daqui pode falar assim. Eu vim de lá, eu estou falando que eu conheço lá. É meu pai, eu moro lá. Eu habito lá. Então, o João disse que ele habitou, ele morou por um tempo. Ele veio, ele habitou. E antes ele habitava onde? Na essência, ele era um Deus, como era? Ele disse, era o verbo de Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é minha área, entendeu? A minha área teológica é outro segmento. Eu não sou escatologista, não angelologista, eu tenho um outro segmento. Tá certo? A minha teologia sistemática é outra. Então, eu não sou a pessoa apropriada para te explicar com toda a definição possível como era essa definição de Deus no céu, mas a definição mais simples que eu posso dizer é que Deus no todo é Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus diz assim, façamos, então estava reunido os 3, e quando Deus falava, se chama o verbo, ruá. Deus falava e as coisas se criavam através do falar de Deus. Como é o nome do falar de Deus? Verbo de Deus. Como é o nome do verbo? Jesus Cristo. E como é que eu sei disso? Porque ele é o verbo encarnado.
Eu estou te apresentando para você entender e você depositar, depois que você ouvir esse sermão, você guardar, você compartilhar, você apresentar uma pessoa que esteja necessitando, para ele entender que tem como depositar não só as aflições, angústia, dor, luta, doença, enfermidade, ansiedade, mas a nossa vida nas mãos daquele que cuida, né? Tem muitos deuses, tem Deus do Olimpo, né? Hoje é proibido de falar no Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma religião patriarcal, machista e não sei o quê. Tantos conceitos horríveis, né? Que diz a respeito. Aí ficam levantando deuses, né? Tem os cosmos, né? A gente vê na televisão que os cosmos, né? Que o universo, né? Atribui ao universo um cuidado que ele não tem com você. Se você for para o universo, você vai morrer congelado. Se você subir num avião a 30 mil pés, abrir a portinha e sair, você vai morrer congelado. E está bem ali em cima, né? 30 mil pés só de altura. Então, o universo, você explode, implode para dentro, fora e congela. Então, o universo não cuida de ninguém. Deus cuida. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Então, o verbo, Deus enviou o Filho dele, porque sendo Deus eternamente, mas Deus sente dor? Não, Deus não sente dor. Deus não sente dor, Deus não chora, Deus não fica triste. Isso são sentimentos da alma. Aí tem um diplomazinho aqui que fala disso. A psique, a psicologia, a psiquiatria. Então, somos corpo, alma e espírito. E tudo que for sentimento, bom ou ruim, está nessa esfera da alma. A psicologia dá outros nomes, por aí vai, mas sempre nesse ambiente. Mas Deus é espírito, Deus não é alma. Então Deus não sente dor, Deus não sente sono, Deus não sente medo, sede, fome, Deus não sente saudade, Deus não se apaixona, Deus não é rejeitado. Guarda essa palavra, rejeitado. Por quê? Eu li 2 textos, Isaías e João. Rejeitado, desprezado, rejeitado, desprezado. Deus não se apaixona. Então, a primeira iniciativa de Deus é chamada da paixão. E isso está no Evangelho, João 3,16, porque Deus amou você de uma maneira tão especial. Esse tipo de amor inaugurou aqui na Terra. No céu não havia esse tipo de amor. Então, Deus amou de uma maneira tão especial que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, aquele texto que eu li dizendo, receberá poder. Aquele que acreditar receberá poder. Vou explicar a você que poder é esse. Fique com a gente. E não é só que você vai passar um tempo... O propósito aqui é abençoar a tua vida. Eu sou um sacerdote. Eu tenho 30 anos de pastor na Igreja Metodista Wesleyana. Eu não sou um influenciador, um produtor, um criador de conteúdo. Eu sou um sacerdote que levanto minha mão a abençoar há 30 anos. Tá certo? 30 anos pregando, ministrando, orando, apresentando, casando. Então, Deus enviou a sua paixão para reinar na terra, não, para morrer. E que paixão é essa que o cara me ama tanto que manda o filho para morrer para você ver como é as coisas? Qual foi a gratidão da terra? Aceito não. Aceito não, porque eu assisti numa rede de televisão muito bacana, que tem a maior audiência no Brasil. Isso é coisa patriarcal, machista. E eu retodei o país mais de onde essa cultura saiu. Nós somos contra, porque a gente é do Brasil, né? Somos contra. A Bíblia diz que toda nação que abençoar Israel será abençoada. Toda nação que abençoar Israel será abençoada. Então, não é questão de ideologia política, é porque eu acho assim, é porque o meu partido acha assim. Se fie no que diz isso aqui, porque isso aqui é a orientação que vai dar destinação para o bem do Senhor na sua vida. O resto são interesses de grupos, de pessoas específicas, buscando tesouro para eles mesmos. Deus enviou seu filho, chamou de paixão
providenciou tesouros especiais de cuidado, de orientação, de proteção, de livramento. Ainda disse, olha, eu quero criar um destino, eu sou o caminho, eu vou preparar um caminho especial para você estar comigo lá. Ele foi específico. Aonde eu estiver, você esteja lá também. Eu mesmo, ele não disse, eu vou chegar lá e vou mandar os anjos construir umas casas bem bonitas para vocês, porque ele tem todo o poder. Diz que eu vou preparar o lugar. Olha o cuidado de quem ama, o cuidado de Jesus. Então, Jesus veio para aprender, Deus aprendeu a humanidade. O que é a humanidade? Essas coisas que eu falei, que eu sinto, medo, choro, tristeza, sono, alegria, sede, fome, paixão, amor, saudade. Deus não conhecia isso. Ele veio aprender a humanidade. Ele veio para que, em forma de homem, a gente entendesse que poderia procurá-lo. Essa semana eu tive uma alegria muito grande. Eu recebi uma notificação no Instagram. Vocês veem que eu sigo poucas pessoas, né? Não é vaidade, não. É que eu não sou muito desse ambiente digital. Eu estou nesse ambiente digital para pregar a palavra de Deus. Tá certo? Para abençoar. Porque é uma forma de continuar também meu sacerdócio. Mas não para... Se eu quiser, eu ligo, não precisa estar nem cadastrado. Eu ligo no aplicativo e dou 500 risadas ali, entendeu? Que a gente não consegue parar de rir. Pronto, não tem... Mas aí eu estava e apareceu um grande mestre de karatê. Grandíssimo. É o maior do estado. E um dos maiores... Campeão pan-americano, campeão disso, campeão daquilo. E quando eu vi, bati o olho e reconheci logo. Aí, essas pessoas que são destaque, eles não... Tudo é privado, né? Assim, você não pode comentar, não pode mandar mensagem, porque senão lota o celular. Eu sei porque eu sigo alguns pastores nos Estados Unidos e eles não deixam aberto para qualquer pessoa botar, mas senão explode a caixa de mensagem, são pessoas... Mas eu fiz um comentário lá e eu botei, eu sou aquela criança que quando você abriu a academia, né? Isso faz tempo. Se eu disser um ano, você cai para trás, né? E eu, meu nome é Marconi Teixeira, sou aquele galeguinho assim. E ele, pouco tempo depois, respondeu, ele dizendo, kkk, aquela criança, ele quis dizer, você com esse cabelo branco aí, aquela criança. Claro que eu me lembro e tal. Então, a gente, quando conhece, se você teve alguma relacionamento social com a pessoa, se você caminhou, conversou, se você aprendeu com aquela pessoa, quando você for procurar aquela pessoa, logicamente ele vai dizer, claro que eu me lembro. E se você está pensando que isso é pouca coisa, isso faz próximo de 50 anos. Me deu muita alegria. Porque ele é famoso? Não, porque alguém reconheceu a mim. Isso é muito bom a gente ser reconhecido. Quando eu vi, eu o reconheci. Ele é importante, eu não sou. Cada um na sua esfera, mas ele chegou e retribuiu com generosidade. Fez alguns comentários lá. Então, Jesus veio para aprender a humanidade e também para dizer que a gente teria acesso a buscar ele, porque um como nós que habitou. Então, eu me lembro, andou na minha rua. Faz uns 30 anos que eu não vejo. Amigo, quando a pessoa tem uma relação social, conhece uma pessoa e é sadio, esse relacionamento sadio, é uma coisa maravilhosa, pode passar os anos que passaram. Quando bateu o olho, eu vejo políticos importantes. Uma vez eu estava numa cidade chamada Mossoró, e veio um senador muito famoso, muito famoso. Então, quando ele me viu, estava eu e minha esposa. Ele foi direto onde eu estava, apertou minha mão, deu um abraço, aquele abraço de política de lado assim, e todos os políticos que estavam atrás dele vieram falar comigo sem saber nem quem eu era. Ele sabe quem eu sou, porque eu conheço ele desde criança. E eu sempre tive muita amizade, assim, não porque eu tenho uma classe social alta, é porque meu coração é assim, eu chego nos cantos, converso. Se eu chegar na Argentina, se eu chegar em Martins, aqui no Rio Grande do Norte, se eu chegar nos Estados Unidos, no aeroporto em Miami,
aonde eu consegui falar, eu estou falando, meu coração é alegre, em paz. Eu ando com Jesus Cristo e as pessoas... Uma vez eu estava conversando com a aeromoça, depois eu perguntei a ela, você entende alguma coisa de português? Ela disse, não entendo, não tem problema, vou continuar conversando. E ela ficou... Foi maravilhoso esse dia para mim, porque ela gostou da forma que eu estava expressando. Ela não sabia o idioma, mas ela sabia que era uma coisa muito boa que eu estava dizendo. Por que é que esse Jesus vai se identificar? Porque eu sei que ele quer ser encontrado por mim. Bom, aqui no texto eu anotei. Ele sangrou por você e por mim. Se ele sangrou, ele podia ser ferido, machucado. Então, ele pode ser tocado. Como eu falei, tem esses políticos que... às vezes eu estou num ambiente, chega uma pessoa... claro que a gente tem a luz de Cristo na nossa vida. Aí vem alguém e se lembra da gente, mas tem gente que a gente conhece e eles, como eu disse a você, esse corretor fingindo que estava no telefone para... E é porque eu estava pedindo um desconto para comprar a casa, mas a vaidade era tão grande que o cara não se dignava nem olhar para mim, ele falando e fingindo. Então, Jesus Cristo entende de rejeição. Eu fiquei frustrado com esse vendedor? Não, porque Deus, ele dá condição. Apareceu uma casa muito, muito melhor, num ambiente melhor, e graças a Deus eu e minha esposa compramos. E ele que perdeu lá. Então, esse Jesus Cristo, nós podemos tocá-lo. E ele, todas as passagens da Bíblia, algumas pessoas falavam, outros não precisavam falar. Só no respirar, a Jesus sabia. E sabendo e prescrutando o seu coração. É uma leitura do coração. Fala, ouve, lê e escuta tudo que está no coração, só uma olhada. E sabendo o que está no seu coração. Então, Jesus Cristo, ele olha assim e diz assim, filho. Então, às vezes, a dor está tão grande que... Sabe quando você vai respirar e dá aquela 3 intervalos? Aí ele olha assim e diz, eu entendi. Eu entendi. Você pode, mesmo em silêncio, ele entende as nossas fraquezas. Como é que eu sei? Porque ele foi homem, ele teve fraquezas de pecar? Não. A Bíblia diz que em nada ele pecou. Ele teve fraquezas de medo, de cansaço, de pânico, lá no jardim do Getsemane, né, no lugar de esmagar as azeitonas, né, as oliveiras. O pânico foi tão grande que ele suou sangue, né? Ele tinha confiança no pai dele. Os outros diziam, vamos não, vamos, vai. Ele, vamos. Eles não convém a nós nem a ti. Os caras estavam com medo, dizendo que não convinha a Jesus. Ele disse, eu estou entendendo que não convém a você não, mas eu vou. Algumas vezes disseram, mas vão matá-lo. E ele disse, exatamente, vão matar, mas eu vou. Por quê? Para ser Deus? Não. Para que um dia viesse um senhor de cabelinho branco, com essa voz grossa que eu tenho, que eu sou metade negro e metade branco. Não sei a proporção de cada um, né? Meu pai é negro, bem negro, ex-combatente do exército, e da guerra, né? Dos tempos antigos. E minha mãe é uma loura, e eu sou a unidade dessas duas raças. Por isso que essa minha voz é encorpada, né? Uma voz. Então, você pode tocá-lo. Atrás de mim tem um computador. Então, eu uso, como eu disse, eu sou escritor, tenho minhas formações, mas o IA, hoje, ele traz respostas que antes eu demorava muito tempo para pesquisar. Ele traz soluções. Eu não consigo um negócio, eu boto uma imagem, digo, leia isso aqui, aí ele pega, tira o texto e tira o texto da imagem e me entrega. Isso poupa meu tempo, me dá uma eficiência. Mas o IA, ele vai se compadecer de você, ele vai ter o sentimento, ele vai ser humano. Por mais eficiente que o IA seja, por mais que ele apresente possibilidade de solução,
Nunca, nunca AK, nenhum instrumento, nem digital, nem robótico, nem de origem de mídia, nem de televisão, nenhum coche vai poder solucionar o que Jesus Cristo pode e vai solucionar na tua vida. Por mais que refine o IA, ele não tem a humanidade. Então, eu estou te apresentando um Deus que sempre foi Deus, aí diz, está faltando alguma coisa. Ele está faltando o quê? Entender o humano. Mas como é que eu vou entender ser humano? Tem que ser humano para poder aprender a ser humano. E ele envia o seu filho. Entender a humanidade, os sentimentos. Por quê? Se Deus não pode sentir, ele não pode entender perfeitamente. Olha o IA. O IA ele compreende até um tanto. Mas falta a sintonia fina. Ele espelha seus sentimentos. Rapaz, eu me sinto tão confortável, eu digo as coisas ao IA. Claro, ele faz uma leitura, ele soma 2 mais 2 é 4 e vai responder de uma forma daquilo que você está precisando, talvez traga até um alento. Vai resolver a tua segunda-feira? Vai não. Esse Jesus aqui veio... Não, eu vim experimentar, sei como é que respira, sei como é que sofre, como é que chora, como é que soa, sei quando está com medo, quando está cansado, eu sei arrepiar os cabelos do braço, eu sei o que é a barriga roncando, eu sei o medo que todo mundo que está do meu lado aqui está sentindo. Ele é Deus. E por ser Deus, não é que ele não tivesse medo de morrer, não. Estava lá. Ele sabia o que tinha que fazer e fez. É diferente. Não é que ele disse, eu vou me importar de morrer, não, porque eu sei que eu sou Deus. Ele desesperou. Olha lá na cruz, está lá no final desse sermão, até falando, Deus meu, porque me desamparasse. O desespero foi tão grande no meio da dor. Prego, chibatada, corte. Ele entende seu medo, enfermidade. Jesus esteve doente, pastor? Não. Não há registro de que a doença... Não estou dizendo que toda doença é espiritual, mas a doença não conseguia entrar em Jesus Cristo. Mas aonde ele estava, tinha dezenas, centenas, milhares de pessoas doentes. Então, se tem alguém, nem Pastel, nem nenhum cientista, nem Chaga, nem ninguém do Brasil ou internacional, ninguém entendia mais de dor, sofrimento e doença do que Jesus Cristo. Então, ele veio, aprendeu. Então, ele vai entender, vai entender. Ele podia ser tocado, mas ele sentia dor. Eu disse que ele não podia sentir doença. Mas não era humano? Era, pois ele sentia dor. Tá certo? E dor emocional. Ficava triste. Ele desistia? Não, ele não desistia. Ele confiava no Pai e me mandou aqui para lhe explicar que você vai aprender a confiar nele e no Pai. É esse sentimento. João diz, Jesus era a luz que estava no mundo. E esse mundo foi ele que fez. Ele fez o mundo. Então, se eu fiz alguma coisa, quando eu viajo, quem assiste meus sermões aqui, eu pregando, tem o Billy Blue. O Billy Blue, ele consegue latir em Fá sustenido maior. Hoje ele está ali guardado dentro do quarto para ver se eu consigo terminar o sermão sem ele fazer um escândalo, porque ele consegue latir 14 mil vezes por minuto. É uma máquina de latir. Então, quando eu chego na rua, ele conhece o barulho do carro, ele conhece o barulho da minha moto, ele conhece o barulho da minha sandália. E eu fico feliz que quando paro, se eu vier num carro de corrida, que às vezes eu pego carro para me deixar aqui em casa, quando eu abro a porta, ele sente o cheiro, ele conhece, eu fico feliz porque ele me reconhece. Chega Jesus Cristo na terra, fez tudo, e o povo chegou e disse, não conheço não você quer não. Quer? Não conheço não. Inclusive a rede TV não sei o quê, rede não sei o quê, disse que não é para conhecer não. Já aconteceu também, uma vez eu entrei num canto... Tem as viradas também, eu tenho muita essa história, né? Tem história de eu chegar num canto e aí fulano, e o cara vira a cara na repartição. Teve situações que eu fui maltratado em determinados ambientes. Não foi uma vez nem duas. Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal. Fui gerente, fui chefe, fui um bocado dessas coisas.
E gente que me maltratou muito na rua em alguma coisa que eu estava necessitando para resolver. Quando chegou na frente do meu gabinete lá, que abriu a porta, quem estava sentado era eu. E eita, papai! Que a vida tem essas voltas, né? A vida tem essas voltas. Então acontece de não quererem reconhecer. Você fala, e aí, fulano, tudo bem? E a pessoa olha assim e finge que não conhece você, né? Dá de onde vai embora, né? Finge que não conhece. Jesus não é assim. Ele veio para o que era seu e o rejeitaram. A resposta da humanidade foi rejeitar. Ele veio para pessoas estranhas, não, para os seus. Por mais que ensine rebeldia, que chama de empoderamento, você pode ser empoderado, pode e deve. Você deve ser uma pessoa de autoestima bem resolvida, uma pessoa fortalecida, mas temos que nos submeter a Deus. Temos que ter um Deus na nossa vida. Ele entende sentimento, entende rejeição. E ele tinha essa compreensão. Então, o texto que eu li iniciando esse sermão, João diz, a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Bom, então tem esperança. Se a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Que poder é esse? Bom, ele estava aqui na Terra nos ensinando alguma coisa. A salvação é através dele. Então, esse poder é para ser usado aqui. Deu-lhes o poder para ser usado aonde? Aqui. Que poder é esse? De falar com ele. Mas ele vai entender porque eu estou explicando que ele entende de dor, de aflição, de rejeição. Ele entende das marcas das batalhas. O texto, quando vai falar da rejeição de Jesus, fala que ele é a pedra angular rejeitada pelos construtores. E a melhor maneira que eu achei para te explicar a respeito da rejeição é usando essa analogia da pedra rejeitada. Bom, se tem uma pedra que é rejeitada, vai lá para o monturo. O monturo é a área de fora da construção, não serve não, joga lá no monturo, não presta para nada aqui não. Mas essa pedra, ela não é uma pedra imóvel, é uma pedra que sabe reagir. E ela tem a importância dela, ela está demonstrando que por mais que os construtores tenham rejeitado, ele foi colocado em pedra de esquina, chama pedra angular. Depois você procura no Google, no GPT, o que é pedra angular. Pedra angular é a pedra que une duas paredes. Jesus Cristo veio unir o nosso universo, nossa atmosfera da Terra, com aquilo que é os desígnios deixados por ele no céu. Ele é a pedra que dá sustentação, a pedra angular dá sustentação a todo o prédio. Então, os construtores rejeitados, vai mudar os desígnios do pai dele na vida dele? Não, não vai não, porque palavra da terra não interfere em nada na sua vida. A palavra que tem a ação de mover tua vida, abençoar, renovar, restaurar, sarar, curar, levantar você, fortalecer. Amanhã é segunda e ser um dia maravilhoso, dia das grandes oportunidades de Deus. É a palavra de Deus, porque é viva, é eficaz, é funcional, não é instrutoria. Eu tenho um canal de instrutoria. Se você procurar no LinkedIn, você vai achar lá, né? Meu nome, né? Dr. Marconi, não sei o quê. Tem lá, mas isso aí são instruções para te dar um pouco de sabedoria. Resolução, solução para a minha vida só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na tua vida também. Na tua vida também. Jesus veio para unir. Ele disse, eu vou mostrar o que fazer com a rejeição. Eu estou tão deprimido, que eu fui rejeitado, e Jesus disse, pois eu vou mostrar como uma pessoa pode ser grande e importante, mesmo tendo sido rejeitado, não. Não é a rejeição que vai me definir, não. Eu vou mostrar a vocês como vou ser forte o suficiente para sustentar todo o prédio dessas pessoas que me rejeitaram, né? Vou unir a estrutura. Vou tomar a decisão apropriada. Estou te apresentando Jesus, que é Deus, que veio em forma de homem, e as reações de Jesus às coisas que a gente luta. Já te falei que ele pode sentir, o que ele sente, o que ele percebe, o que ele
E agora eu estou falando como Jesus reage ao desprezo que o rejeitaram. Eu pedi para você guardar essa palavra no começo. Os dois textos. Era o mais rejeitado. As pessoas rejeitavam Jesus pela aparência. Isso lá em Isaías 53. Até a aparência de Jesus, o cara dizia, vixe, não parece nem filho de Deus, não tem essa aparência. Mas também disse que quando alguém para olhar para ele, algo estranho, só em olhar, Isaías mesmo disse, todo mundo rejeita, não quer nem ver, mas aqueles que entenderam e insistiram em olhar para ele, receberam um poder especial. Amém? Então Jesus sabia quem ele era. O achismo do povo, de rede de televisão, de partido político, não influencia nada. Ele sabia. Pastor, você já está falando partido. Você acha que não tinha os fariseus, os partidos políticos? Lá é que tinha mesmo naquele tempo. Então, ele passou por essas coisas e nos ensinou, através do poder, e a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Um novo poder. Mas vai estar disponível? A todos que o receberam. Como é que eu recebo? Cada vez que você recebe a palavra de Deus, cada vez que você se compromete em Cristo, Senhor, tem um texto que diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você se submete, eu vou viver em Cristo. A tua vida melhora, as coisas saram. Pode ser de repente, pode, mas às vezes demora um dia, uma semana. Tem um tempo certo de Deus, mas as coisas vão melhorar na sua vida. A cura chega, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, cura da vida financeira. Nada, Jesus vai se preocupar da minha vida financeira, da minha despensa que está faltando. Leia a Bíblia para você ver como Deus se preocupa, sim. Quando os apóstolos diziam, pai, está com fome, eles vão comer já já. Ele se preocupa. Ele era Deus. E tinha tanta questão de fome que quando o diabo covardemente, o diabo foi tentar Jesus, ele esperou 40 dias. Ele podia ter pegado no segundo dia, que Jesus estava mais fortinho, bombadinho. Jesus veio preparado, ele disse, vou esperar até estar fraco para atacar. Mas aí a questão é que Jesus estava ligado em Deus. E ele enfrentou as ameaças que foi apresentado. Mesmo na fraqueza, depois de 40 dias, ele usou a palavra de Deus e venceu. Mas logo em seguida os anjos chegaram e ofereceram um banquete a Jesus. Está aqui, Deus se preocupa com a dispensa, porque está difícil, porque a crise no país, né? Nós estamos no Brasil, a gente sabe como é que estão as coisas, né? Jesus entende, se eu não fui aprovado no concurso, se eu perdi um emprego, Jesus entende. Jesus entende se o meu casamento não deu certo, se meu noivado, que tanto que eu empenhei, juntei tanto dinheiro para aquela coisa e não deu. Jesus entende. Então, a terra era familiar para Jesus porque foi ele que fez. Se ele estava na terra, foi ele que fez e habitou, ele vai entender as rejeições que o texto é bem claro falando de rejeições, as rejeições que a gente recebe, até na família. Jesus não foi rejeitado pela mãe dele. A família de Jesus eram os irmãos e a mãe. O pai morreu, José Marceneiro. Então, mas os discípulos ele chamava de irmão. Então, era família para ele também. E ele não foi rejeitado. A rejeição profissional. Pastor, o senhor não está forçando a corda, não, falar que Jesus foi rejeitado profissionalmente. Uma vez Jesus estava falando, isso não é decreto, não, isso aí é só o filho do carpinteiro. Nem carpinteiro ele é só o filho do carpinteiro. Decreto, não. Isso não é profissionalmente? No ambiente da igreja, às vezes a gente guardou uma tristeza, e eu tenho 30 anos nesse ambiente eclesiástico, né, de clérigos, de igreja. Então, eu tento dizer, por que você não frequenta mais, não procura adorar a Deus na igreja? Não, uma tristeza que eu tive, rejeitaram Jesus na casa de Deus. Botaram ele queriam matar ele lá dentro. Só para você ter uma ideia. E você vai deixar que uma palavra que uma irmã, você não sabe nem como é que estava o coração dessa pessoa, essa palavra é profética para alguém, viu? Em algum momento alguém vai ver essa ministração da palavra. Não deixe isso entristecer seu coração, não. Reaja.
em função daquele que primeiro me amou. Jesus entende solidão, desamparo. Pastor, Jesus entende de desamparo? Bom, ele estava na cruz, eu falei, Deus meu, Deus... que ele disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Leia a frase, por que me desamparaste? Isso não é desamparo, não? Ele entende. Pastor, eu preciso de direção. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho e é verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ele é a direção, ele é lâmpada. Ele ilumina o nosso caminho. Ele é o caminho. Quando a gente decide, eu quero que Jesus seja o meu caminho. Isso não existe sacrifício, querido. As pessoas pensam que estar com Jesus existe sacrifício. Isso é amor. Quem fez o sacrifício foi ele. Eu não morreria por você, nem pense. 30 anos de sacerdote, sou pastor da igreja, sou ministro da Igreja Metodista Wesleyana. Fui pastor, depois fui ordenado ministro, que é outra coisa, que é o sacerdote pleno. Mas se você estiver pensando que eu vou morrer por você, eu arriscaria minha vida pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Aí eu daria... Já arrisquei algumas vezes até. Mas por você eu não morreria. Jesus nem piscou. Ele sabia. E olha que eu não sei meu amanhã não, mas ele sabia. E não desistiu não. Ele que amou tanto, ele disse, não vai morrer, vou morrer. Falta de conselho para ele desistir foi o que não faltou. O tempo todo os discípulos, precisa disso não. Isso não convém, não vá não. Eu sei o que eu tenho que fazer. Para que você hoje entendesse, compreendesse a esperança. Há esperança, tem solução. Vai consertar, vai solucionar. Eu tenho aonde depositar minhas aflições, como eu falei no começo, né? Talvez esteja com... Eu vou precisar reiniciar o Instagram. Que os irmãos me perdoem 30 segundinhos, porque o Instagram agora está com isso. Se não reiniciar, ele encerra e não salva. E eu não sei mexer muito nesse negócio. Eu não sou uma pessoa atualizada assim nessas coisas. Aí perco e não sei achar mais. Pronto. Tá certo? Eu agradeço a compreensão de vocês. Meus últimos 20 sermões, né? Eu prego 2 sermões por semana. Eu tenho feito isso. Mas é para trazer bênção na vida dessas pessoas, na sua vida também, tá certo? Então, ele é o caminho que compreende e cura. Bom, deu-nos o poder de poder agora ser chamado. Eu nunca tive pai. Eu disse que meu pai era negro. Mas não quer dizer que eu tive relação com esse pai, porque ele morreu. Eu só estava afirmando a você que eu sou metade branco, metade negro. Estava explicando até porque minha voz, essa voz robusta, né? Eu sou barítono. Eu consigo cantar em tons até mais elásticos e essa minha voz é grave, né? Em coral eu canto baixo. Deu-nos o poder. Então, por que é que eu sei que esse poder de força, de renovação, de ânimo, de restauração, de história continuada vai funcionar na minha vida? E eu te falei, porque ele foi rejeitado socialmente, esteticamente, nesse mundo de hoje, dos padrões, só acaba... Eu que não sei nem usar filtro, mas também se eu soubesse, eu acho que eu não usaria, não. Porque gente feia como eu, fica difícil ganhar um espaço, né? No mundo tão perfeito que estão ensinando hoje, né? O mundo das perfeições, esse mundo chama midiático. A vida real é quando você abre a geladeira, é quando você olha em cima da geladeira, tá aquela ruma de notinha para pagar, notinha de dinheiro não, notinha que eu chamo boleto, as despesas do lar, é um remédio para um filho que você tem que comprar, é a saúde que o remédio não está funcionando. Jesus resolve. Mas como é que eu sei disso? Leia na Bíblia. Aquilo não é uma anotação para você conhecer a história do passado. Aquilo é um pré-anúncio do que você pode chamar para a sua vida. Eu quero trazer isso para a minha vida. Se você tiver fé, você vai chegar. Porque eu fui criado
Você não sobreviveria. Você não sobreviveria se tivesse nascido no ano que eu nasci. Você não aguentava, não. Você não aguentaria. Era difícil, não tinha essas vacinas, esses remédios que você tem. Quando a gente se feria, a gente escondia. A gente se curava a gente mesmo. Porque senão a gente ia levar uma surra. Porque se feriu e os pais não queriam que a gente tivesse. Então, se quando tinha corte, essas coisas, a gente dava um jeito da gente, escondia e usava qualquer. Você não tinha tetânica, não tinha. Não tinha, não, essas coisas. E eu estou aqui, por quê? Porque Jesus guardou. Jesus protegeu, então ele conhece tudo, ele conhece de traição, ele de questão de rejeição de estética social. E o texto que eu falei a você da pedra angular é mostrando, ele transforma a rejeição em força. E da onde é que eu vou receber essa força? Deu-lhes o poder. Sou eu que estou dando o poder a você? Não, é Jesus. A todos que, como é que eu consigo? Receber, eu recebo Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero os desígnios de Jesus, eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu reconheço Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Não é IA, não é Grok, não é Gemini, não sei lá... São tantos e isso não é solução. Jesus Cristo é a solução da sua vida. Só que é tão direto e simples que a gente acha que é simples demais para acreditar nisso. Creia nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como eu disse, eu sou de uma geração que a mãe da gente abençoava. Eu ia para a praia nos tempos antigos, de pé, né? Longe. A minha mãe não tinha o que fazer, ela rezava. Deus, acampa um anjo ao redor do meu filho, só tem ele, só tem esse branquelo, dá um trabalho maior do mundo, não quero perder ele, não. E no meio dessas coisas todas, estava eu lá, surfando com tampa de porta no meio dos oceanos lá do mar, que era outros tempos. E Deus guardou a minha vida nas besteiras que eu fazia, correndo por cima do trabalho. Deus guardou. A única coisa que minha mãe tinha era Deus abençoe. Quando eu deitava com febre, não, meu filho, fique tranquilo. Mamãe vai orar e Deus vai curar e vai a sua febre. E eu ficava ali debaixo, aí botava um chá e botava um cobertor, e ela rezava, ela clamava o que ela tinha. A gente morava numa vila, eu já disse a vocês, numa vila de compensado. Onde é que ela ia? O meu socorro vem do Senhor. Ela buscava o que tinha, ela tinha Deus, e eu estou te apresentando um Deus que se compadece, que conhece, sabe exatamente. É o quê? Qual é o problema? Do lado de cá, entendo. Já furaram até uma vez, furaram aqui meu lado, cortaram, eu entendo, de dor, no coração, eu disse, já senti muito, eu fui traído, machucado, desprezado, as pessoas cuspiram em mim, por sinal, eu entendo. Não, mas no emprego, não, comigo, mas eu já falei para você o texto aqui nessa noite, eu já te disse, né? O que é que Jesus falou de emprego? Não, mas é minha aparência. Me acham muito magro, me acham muito gordo, me acham muito novo, muito velho, muito isso, muito aquilo. Jesus, rapaz, tem uns 10 textos lá dizendo que o povo não queria nem olhar para mim. Agora, o detalhe é, aquele que olhar vai receber crítica e resposta dura? Não, vai receber um poder especial. Vai reagir diferente, vai crescer diferente, vai sarar diferente. Deu-lhes um poder. Porque você é filho... tem gente que queria ser filho da cidade até onde eu moro. Eu quero ser filho do prefeito aqui da cidade que eu moro. Eu quero ser filho do governador do meu estado. Eu quero ser filho de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Mas aí eu estou te falando que Jesus disse a todos os que creem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando um filho chama... a minha filha... Eu estudo com minha filha. Graças a Deus, meus filhos são muito estudiosos, são inteligentes. E uma vez ela esqueceu um trabalho e... Aí estava chovendo e soltava uma moto aqui em casa. Aí eu digo, pois deu um jeito aí que eu não vou, não. Quando deu na hora dela apresentar o trabalho, estava eu lá, já tinha entregado o porteiro. Depois eu perguntei, eu disse, você sabia que eu ia? Ela disse, eu tinha certeza. Porque o filho sabe que o pai atende. Você entende isso? O poder de ser chamado filho de Deus. Entenda isso, coloque isso no seu coração. Reaja diferente. É porque eu não tenho onde buscar socorro. A Bíblia não diz. Eu não tenho de onde me virá o socorro. A Bíblia diz, olha, direcione para Jesus, o meu socorro vem do Senhor. Porque ele fez os céus e a terra. Foi o primeiro texto que a gente leu em João nessa noite.
Ele tem o poder de transformar a sua dor em força. Eu anotei aqui algumas coisas da visão de Jesus para identificar com a nossa vida, né? Como é que Jesus vê a gente, como é que a rede de TV, o influencer, os políticos vê a gente. Aí eu anotei aqui como é que Jesus... A lente restauradora do olho de Jesus. Jesus disse que a gente tem até um colírio. Isso está em Coríntios. Colírio de botar no olho. Ele disse que a gente usa o colírio dele e começa a ver igual a ele. Começa a ver diferente. Quem vê diferente é porque está vendo resultado diferente. Hoje eu estou instruindo para trazer mudanças reais para a sua vida. Resultados reais para a sua vida. Bom, aí eu botei. Uma vez Jesus encontrou com uma mulher chamada de pecadora. Pegaram ela em adultério. Eu não conheço ninguém que adultere sozinho, não, sabe? Assim, até onde eu conheço, adultério tem que ter de 2 para cima. Mas pegaram ela e levaram. Jesus olhou para ela, aí o povo via objeto de prazer. O senhor tem que olhar para ela como objeto de prazer. Jesus olhou e viu uma mulher humilhada. Olha a humanidade de Jesus. Olha a resposta de Deus para a sua vida. Então, se as pessoas estão te julgando e fazem anotações e dizem coisas a seu respeito, eu estou te explicando hoje a visão de Jesus, como ele enxerga as nossas falhas. Um dia, a cidade olharam para um homem chamado Zaqueu. Tem até a música, Zaqueu estava lá em cima do pé de figueira brava, né? Chama sicômoro. Sicômoro é como um pé de algaroba, é cheio de espinhos. Viu? Tem que ter muita vontade de olhar para Jesus para subir num pé que tem espinho. Um baobá da vida, é uma árvore que fura. Você sobe, chama figueira brava. Você sabia que essa figueira ainda está... O povo é tudo contra Israel. Hoje o Brasil é uma beleza, é tudo contra Israel, né? É o sucesso do Brasil, querendo falar bobagem, né? Do que não conhece. A figueira, por onde Jesus está lá viva. A oliveira está lá viva. Só que as pessoas pensam que isso é história, né? Isso é história, são contos históricos. Não é não, querido. Junte $4.000, vá lá no Israel, você vai aprender bastante e vai entender de uma forma diferente o poder desse Deus. Atuante hoje na minha vida e na tua vida. Então, olhar para Jesus, isso é um trapaceiro, coletor de impostos. Se fosse aqui no Nordeste, era caba safado. A gente tem ódio. Jesus olhou para ele e olhou alguém solitário. Se era trapaceiro, ninguém queria chegar perto dele, todo mundo distante dele. Jesus olha, viu a conduta errada dele. Não, Jesus viu um coração solitário e disse, eu vou curar. E não demorou não, viu? Jesus disse, hoje mesmo chegou. Hoje mesmo. Nem amanhã, depois de amanhã. Hoje mesmo chegou a salvação que você precisa dentro da sua casa. A samaritana de má fama. Essa mulher tinha tido 6 maridos mais um. Eu não sei nem como é que conta 6 mais um, mas... Então, a Bíblia diz que a mulher de má fama, Jesus olhou e viu um destino poderoso na vida dela. E foi mesmo. Depois, as epístolas falam que essa cidade virou um celeiro maravilhoso. O Gadareno, um homem que andava endemoniado de legião, né? A cidade chamava ele de caso perdido. Jesus olhou e disse a alguém sofrido, cheio de marcas. Eu entendo de marca e de sofrimento. Jesus olhou e disse, vou curar. E curou. Vou curar e curou. Então, não há situação de rejeição que Jesus Cristo não possa salvar e restaurar na minha vida e na tua vida. Aprenda em Cristo nessa noite. Deu-lhes o poder. Bom, se deu é porque você não tinha, ele está criando algo novo. Se está criando algo novo, alguma coisa velha tem que sair. Não sei se é na forma de você compreender, não sei se é a doutrina que você aprendeu, não sei se é porque eu achava assim, não sei porque foi a minha brutalidade que...
E eu não estou falando, às vezes é no corpo, mas eu estou falando na vida, no emocional, no espiritual. Se Deus está derramando uma coisa nova na sua vida, uma coisa ruim vai ter que sair para dar lugar. Isso é uma lei da física. Mesmo no mundo espiritual não tem como habitar. A Bíblia diz, não tem como habitar a luz e a treva. Então, Deus, ele é luz. Então, se ele está derramando luz, então, Deus, o poder, algo novo está entrando na sua vida. Alguma coisa ruim vai ter que sair da sua vida. Jesus está criando algo novo em sua vida. Alguma coisa. Lucas 13. Ainda da rejeição. Uma vez Jesus sentou lá no Monte. Eu digo sentado, porque algumas pessoas dizem que eles. As imagens até mostram ele sentado, olhando para Jerusalém, né? As gravuras, né? Não tinha foto naquele tempo. Eu imagino que ele não ia ficar em pé. É 1 quilômetro para subir. Chegar lá em cima, Jesus cansado, ele não ia sentar. Mas ele estava sentado e disse, rapaz, eu curei esse povo. Tinha gente cego, tinha gente aleijado, tinha gente deprimido, tinha gente doido, tinha gente ansiedade. Doido, quando eu digo, é porque a Bíblia diz que tinha pessoas lunáticas fazendo coisas horríveis, endemoniados, gente que ia ser morta, gente que ia ser apedrejada. Eu curei esse povo todo e eu vim e esse povo continua curado, mas não quer me aceitar. E eu quis botar eles nos meus braços como uma galinha junto aos seus pintinhos. Olha o sofrimento de Jesus sentado e olhando. Tudo que eu fiz, tudo que eu pude fazer por essas pessoas, eu fiz, mas não funcionou. O poder de Deus não funcionou, não funcionou a resposta. Porque a gente não precisa de Deus só num dia, não é só uma luta, não é. A gente tem um âmbito, tem um cabedal de situações na nossa vida, são esferas diferentes, quando não é no emocional, é na saúde, é numa área, é no financeiro, é no profissional, é na empresa, é nas amizades, é no amor, a gente tem diversas coisas e a gente precisa da intervenção, do cuidado, do zelo, do guardar de Deus todos os dias em nossa vida. Um Deus que diz, olha, para que você se sinta mais confortado ainda, eu darei ordem ao anjo ao seu respeito. Cada um de nós, Deus disse, tem muito anjo no céu. Aqui não tem esse negócio, não. Cada um que nascer na terra, eu vou colocar algum anjo. É para cuidar. Olha, preste atenção, é para cuidar. Tá certo? Aí você acha que naquele dia foi sorte. Foi não, tá certo? Jesus tentou de tudo. Rejeitaram ele. Quantas vezes, Jerusalém, eu te desejei te colocar nos braços. Quem sabe você hoje não diz, Jesus, eu quero reclinar minha cabeça em sua perna, no seu peito. Eu quero transferir a minha ansiedade para o seu coração. Eu quero que o meu coração, que está disparado aqui, de tristeza, acelerado ou lento, está tão pesado, está tão disparado na aflição, bata no compasso do seu coração. Transmite esse poder para a minha vida. Porque eu já tentei de tudo. Eu li o que eu podia ler, eu fui instruído no que eu podia, eu segui as dogmas, os ensinamentos, as doutrinas que tem aí de todo mundo hoje é capacitado e ciente, pronto para tentar nortear a sua vida. Agora eu preciso de alguém que norteie, seja caminho, luz e poder, que resolva a minha vida. E Jesus é eu mesmo. É eu mesmo, diz o Senhor. Então, o povo não estava disposto. Então, a Bíblia diz, se dois concordar na terra, tudo que dois concordar na terra será ligado no céu. Até a música, se a batida está diferente da melodia, do canto, da harmonia, da música, dos instrumentais, não é música, tudo tem que ter concordância, tem que ter aceitação, a percussão, a batida, tudo nessa vida tem que ter concordância. E o poder de Deus só vai virar música na sua vida, só vai virar melodia, só vai virar agradável quando você entrar com concordância com aquele que cria e tem poder de criar todas as coisas. Criou, cria e tem poder de criar todas as coisas na minha vida e na tua vida. Eu vou estar finalizando. Pegaram Jesus, crucificaram Jesus, e vem aquele texto que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é aramaico. No seminário a gente não estuda aramaico, a gente estuda grego, koiné e hebraico. Eu só sei porque está escrito na Bíblia, mas quer dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Se ele não está dizendo, me tire daqui agora, ele quer saber o motivo.
É que a dor foi tão grande, o desespero foi tão grande. Jesus sabia porque é tanto que ele foi morrer. É que ele queria saber se tinha uma outra razão por detrás disso. Dele dar a vida dele, se tanta gente ia rejeitar e não ia entrar nessa sintonia. Não ia querer receber esse sacrifício. Jesus não entendia. Eu quero que saia da sua boca, porque Deus não. Ele saiu do céu sabendo, mas sabe quando eu digo de novo aí, só para me entender? Entendeu? Aí a pessoa diz e a gente está certo. Tá? Entendeu? Ele não pediu para tirar daquela cruz, ele disse, por quê? Por quê? Então Jesus entende de rejeição. E você pode falar com Jesus. Se tivermos aquela sede profunda, ele é a água que salta para a vida eterna. Olha, experimenta uma hora que você esteja assim, que eu já tive aflições de ficar quase em crise de pânico, de tão aflito. Não é fácil. São 30 anos de sacerdote, tinha a minha vida profissional, ambiente agitadíssimo, uma coisa, teve épocas que meu coração estava, eu botava a testa no chão, só me levanto daqui quando o meu coração começa a bater no ritmo do seu, eu preciso de um refrigério. E sabe o que aconteceu? Ele faz. Eu podia ter dito, ele fez, né? Mas ele faz. E ele está fazendo na tua vida também. Ele te entende. Ele entende de rejeição, ele entende de abandono, de ansiedade, de medo. O medo infantil é do abandono, né? Pode olhar, inclusive hoje até as mídias querem associar o animal a uma criança, é diferente, são universos completamente diferentes. Mas o maior medo é, cadê mãe? Ela volta? Cadê pai? O medo de não voltar. Então Deus cura até os medos primários da gente, os primeiros sentimentos. O sentimento do abandono, daquilo que você se sente em risco, em ameaçado, daquilo que está registrado em nossa alma. Deu-lhes o poder. E deu a oportunidade de mudarmos o destino da nossa vida. Eu queria terminar com João 4, já que eu falei da água, eu falei da samaritana. Era uma mulher inteligente, muito sábia. Ela tinha buscado solução para a vida dela em 6 relacionamentos. E pode chamar de casamento, porque Jesus disse, tu tivesse 6 maridos e esse que tu tem agora não é teu. Quer dizer, ainda era um amante, o 7º. Então, alguém muito inteligente que tinha lutado muito para trazer um resultado na sua vida. Eu não sei o tamanho da dor que carregava no coração, na alma, na mente daquela mulher, mas nenhum dos relacionamentos que ela em um dia depositou as expectativas dela, nenhum conseguiu trazer o refrigério que ela necessitava. Não fala que ela estava passando fome, não fala que a água, ela mesmo pegava o pote, então uma mulher que sabia ir buscar resultados para a vida dela. Ela mesmo foi para o pote lá no poço buscar. Só que quando ela encontra Jesus, ela volta com um resultado diferente, com alguém que faz a leitura. Ela falando todo negócio diferente é porque eu sou adorador, porque meu pai Jacó, não sei o quê. Jesus, não, eu estou entendendo seu coração, não é isso. Se você entender e aceitar esse que vos fala do seu interior, aí Jesus sai da esfera de homem e passa naquele que ele sempre foi homem e Deus naquele momento. Hoje ele não é mais homem, é apenas Deus, que sempre foi Deus. Ele sai daquela estrutura de homem e diz, agora se você entender quem é que fala contigo, do teu interior jorraria, quer dizer, o poder de Deus entraria nela e emanaria com a grandiosidade tal que não só refrigeraria naquele momento, não só sanaria a sede naquele momento, mas saltaria para a vida eterna. Uma coisa até o céu, quando você chegar lá, vai estar usufruindo da graça de Deus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e fazemos o programa Dias Melhores. Eu quero pedir carinhosamente àqueles que costumam ouvir e seguir o nosso trabalho, a ministração da palavra, se inscreva lá no YouTube,
programa Dias Melhores no TikTok, YouTube, Kawaii. Só que tem plataforma dessa que tem muitos seguidores. O YouTube tem pouco. E quanto mais seguidores tiver no YouTube, mais ele oferece para pessoas da minha idade assistindo na televisão. Essa é a minha maior preocupação, porque pessoas como eu gostam de assistir na televisão grande. Olha o tamanho da tela do meu computador. A visão já não ajusta muito. Então, as coisas da gente tem que ser hiper, entendeu? E à medida que você nos ajuda, se inscreve lá, programa Dias Melhores no YouTube, o YouTube vai oferecer a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus continue te abençoando, uma ótima semana, um final de semana abençoado, uma noite restauradora na presença de Deus. Que Deus encha a tua vida de graça, favor e milagre, em nome de Jesus. Fica na paz.